Será a última ministração desse tema, sobre a vida de José. Eu creio que Deus vai trabalhar profundamente no coração de vocês. Nesse período aí, com certeza aí quase um ano falando do tema, muitas coisas aconteceram, passamos por muitas situações difíceis, outras fáceis, estamos aqui, né, Lucas? E queria glorificar a Deus pela vida do Marcelo aqui. Na última vez que eu estive pregando aqui, foi a semana que ele estava numa situação bem complicada, e nós estávamos orando por ele, e Deus gerou no meu coração para orar e fazer um voto com a igreja de que você estaria na próxima ministração. Dentro do contexto que nós estávamos analisando, seria uma coisa impossível aos homens, né? Porque as notícias não eram boas, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Então, eu estava plenamente certo que o Senhor estaria assentado nessa cadeira, ouvindo a palavra. Realmente, a fé de Deus falou no meu coração, juntamente com a igreja, naquela noite. Então, vamos continuar com o tema nesta noite, e que Deus possa abençoar a tua vida ricamente aí, que Ele preparou o teu coração também para ouvir essa ministração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Estou orando para ver o que Deus vai estar trabalhando nos nossos corações para o ano que vem. Creio que vai ser um ano mais intenso na obra de Deus, no reino de Deus, com os ministros do presbitério, com a igreja. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Nós estamos falando do segundo sonho. E isso enriqueceu mais a minha vida. Eu estava analisando alguns pontos de vista no texto hoje. Realmente tem muita riqueza ainda para ser extraída nesse texto. Muito assunto para ser trabalhado, mas nós vamos colocar um ponto final nessa segunda parte do sonho hoje. E quem sabe numa outra oportunidade, até porque tem um tema que se estende dentro desse texto de Gênesis 37 em diante, que é o tema da família da aliança, onde é trabalhado toda a família, todos os personagens. Todos os personagens dentro desse texto, você consegue continuar falando da família num conjunto. Então, o versículo 9 diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos gratos porque estamos na tua casa, Pai. Estamos gratos porque o Senhor tem nos transformado com o teu amor, com a tua bondade. Estamos gratos, Pai, porque temos recebido o melhor do Senhor. E podemos nos dirigir a Ti como filhos. E podemos dizer: Abba, Pai. E nos alegramos porque o Espírito Santo do Senhor nos foi dado. E o Teu Espírito Santo está nessa noite, neste lugar. Então, Pai, eu oro ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Ele possa trazer as palavras que nós necessitamos nessa noite. As palavras que vêm do Teu coração, Pai. Nós nos conectamos, nós nos rendemos aos céus nesta noite. A glória dos céus,
a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós nos submetemos à tua autoridade, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos olhar para teu rosto, Pai, para a tua face, Deus. Podemos ver o sorriso nos teus lábios, Deus. Estamos gratos por tudo, pelo teu imenso amor, pela tua imensa bondade, Pai. Obrigado por cada vida nessa noite aqui, que o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra, para ser ministrado. Obrigado por cada coração. Pai, cumpra em nós o teu propósito. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Esse tema é muito bom, né, Lucas? Tem muito assunto. E nós paramos num ponto onde nós estávamos ministrando sobre a questão dos irmãos de José, que eram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, e que eles eram filhos das concubinas, e eles se comportavam com uma mentalidade diferente da mentalidade de José. E nós paramos no ponto onde nós falávamos que aqueles que não têm a mentalidade de povo de Deus, de reino de Deus, de servo de Deus, de serva de Deus, pode negociar facilmente aquilo que Deus lhe confiou, como o caso de Esaú, que trocou o seu direito de primogênito por um guisado, por um prato de lentilhas. Isso é muito importante quando você entende que você carrega no DNA a vida de Deus, a vida de Cristo, e você encara esse mundo, todas as perspectivas que você encontra, dentro de uma visão cristocêntrica em tudo que você faz. Então, nós cansamos de ensinar que no reino de Deus não existe secular e sagrado. Isso foi uma divisão teológica criada há muito tempo atrás. Tudo é sagrado. Onde quer que Deus te plantou, te colocou, no teu trabalho, na família, na escola, na faculdade, nos negócios, na academia, é tudo ali você deve fazer para a glória e honra de Deus, para glorificar o nome de Deus na tua vida, porque a tua vida glorifica o nome de Deus. Então, o texto, nós vamos trabalhar bem essa ideia de que José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, e contou também ao seu pai, e seu pai o repreendeu, e guardava isso no coração. Porque Jacó era um homem que tinha experiências com Deus. Ele sabia de tudo aquilo que Deus prometeu à sua progênie, aos seus filhos, às tribos. Você percebe isso lá quando ele estava no Egito, onde ele coloca as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. E você percebe quando ele coloca a mão na cabeça de Judá, ele fala que de Judá procederia o Messias, que Jesus viria da tribo de Judá. E ele coloca as mãos sobre José, sobre todos os teus filhos, e abençoa os teus filhos. E quando você estuda as Escrituras, você entende bem aquelas bênçãos que ele ministrou sobre a vida dos seus filhos. Então, os irmãos não sabiam nada do que estava acontecendo. Aqueles sonhos, nos pensamentos deles, na visão deles, José estava querendo levar algumas vantagens, se posicionar como aquele que tinha por direito a primogenitura. Se você analisar dentro de um contexto teológico, bíblico, você vai entender que a mulher amada de Israel, Jacó, era Raquel. E José é o primogênito. Porque nós sabemos que Labão passou a perna nele, oferecendo a Raquel, a Lia, vocês leram o texto, mas que a mulher amada, a mulher por qual ele trabalhou 14 anos, por causa do engano de Labão, foi Raquel. E, naturalmente, se não houvesse uma malandragem de Labão, José, provavelmente, olhando por essa perspectiva,
da mulher que ele amava, da mulher querida, naturalmente, em termos de primogenitura, ele seria o herdeiro de todas as posses. É uma questão teológica. Aí Judá já nasceria no outro tempo, os outros no outro tempo, e literalmente ele seria o primogênito e ele seria herdeiro de todas as bênçãos patriarcais. Mas veja bem, ele entendia isso nos seus sonhos, que Deus lhe confiou algo. Agora, quando você analisa o personagem, aí tudo muda. Uma coisa é eu entender que Deus tem um plano, tem um propósito na minha vida, receber algo de Deus. Outra maneira é como eu levo isso às pessoas, ou como eu estou entendendo isso, como eu estou compreendendo o plano e propósito de Deus, porque não é algo muito fácil, não é algo tão simples como nós imaginamos, essa questão de entender plenamente o propósito de Deus. E dentro desse contexto aqui, ele recebeu um sonho, depois recebeu outro sonho. Deus estava ali confiando verdades profundas do que ia fazer na vida dele, mas de repente ele procura os irmãos. Vamos fazer a leitura do texto. Deus trouxe sonhos, trouxe palavras que iam se cumprir, mas de repente ele foi falar com os seus irmãos. Vem uma pergunta à nossa mente: havia necessidade dele compartilhar com seus irmãos? Possivelmente, na minha análise, não. Mas ele foi falar para os seus irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, normalmente, quando nós temos sonhos, seja no campo espiritual, de missão, de ministério, seja no campo dos negócios, da vida, dos estudos, até de relacionamentos, normalmente nós temos o hábito de compartilhar os sonhos da nossa infância, os nossos desejos, aquilo que nós acreditamos que nós poderíamos nos tornar. Normalmente nós vamos nos abrir com as pessoas, nós vamos falar com as pessoas. Em determinados contextos empresariais, você vai compartilhar com pessoas, você vai compartilhar com homens de negócios, pessoas do meio empresarial. Agora, dentro de uma análise desse sonho aqui, nós podemos trazer uma analogia teológica aplicável às nossas vidas. Ele não precisava contar. Seria indiferente, de qualquer forma Deus cumpriria. Não precisava ele estar contando, mas ele contou. Ok? Uma pergunta dentro de uma análise aqui. O que ele queria? Ele estava procurando patrocinadores para os seus sonhos? Por que você conta? O que leva você a contar? Pense profundamente sobre isso. O que leva você a contar? O que você sonha, o que você acredita, o que você almeja. O que faz você contar? O que faz você contar, maestro? O que te leva a compartilhar? O que leva você a abrir o seu coração? O que está dentro do teu coração quando você compartilha um sonho? Algo que Deus te confiou, algo que Deus te chamou para fazer, para realizar. Seja no campo ministerial ou em qualquer área da tua vida. Porque os grandes sonhos do meu coração para a obra de Deus, eu sempre compartilhei com homens de Deus. Sejam pastores, sejam ministros, sejam colegas de ministério, eu sempre abri o meu coração, sempre pedi para orar. Um dos grandes sonhos da minha vida, que eu já contei essa experiência, tem até um vídeo gravado sobre isso, lá na primeira igreja que eu pastoreei. Eu vou achar esse vídeo, acho que está lá dentro do computador. A primeira igreja que eu pastoreei tem um vídeo lá dentro. Eu estava pregando dentro dessa igreja. Eu tinha 19 anos. A coisa que eu sonhava, que ardia no meu coração, que eu compartilhava com todo mundo, era o meu sonho de pregar o evangelho na África. Agora, por quê? Talvez você não entenda porque você não viveu o contexto dos anos 90. Estava explodindo o evangelismo na África, só se falava em África, todos os missionários falavam em África, só via África, África, era o sonho de todo mundo, né, Baracha? Anos 90 era África. Você jovem já ardia o teu coração. Eu me lembro que eu entrei em contato até com a Heidebeck, o site deles lá naquela época, era internet de telefone ainda, e ela me convidou para lá. Eles mandaram o e-mail de volta, eu falei, posso estar ensinando? Aí ela falou que estava precisando de muitas pessoas para ensinar, que realmente estavam convertendo muitas pessoas naquela época, mas precisava de pessoas para educar e treinar os líderes, as pessoas para a formação das igrejas e o crescimento das igrejas, porque ardia no meu coração. Então, todo mundo queria ir e compartilhava.
E aí tinha uns amigos mesmo, mais legais, que falavam a verdade, tipo Petrônio, Joel. A África é terra que filho chora e mãe não vê. Hoje eu entendo. Porque a primeira experiência naquela igreja não foi muito fácil, foi muito difícil. Era uma congregação bem afastada, era um bairro separado de Montes Claros, desenvolveu em outro lugar lá na cidade. E tinha em torno, assim, até hoje, a Rejane foi lá, ela viu, eu mostrei para ela, lá quando nós recém-casados, falei, Regi, aqui era a trajetória que tinha que ir para a igreja, isso aqui era tudo terra, dava quase uns 10 quilômetros, e ela ficou impressionada que lá de casa eu tinha que vir e pegar toda aquela estrada de terra, de cascalho, e ia de bicicleta, não tinha praticamente ônibus, quase. O ônibus passava 1 ou 2 vezes no dia, era de bicicleta que aquilo era feito. E essa experiência, por em torno de 8 meses, ensinou que a África seria um local muito difícil, porque eu estava na minha cidade, eu tinha a minha casa, eu dormia, a minha mãe lavava a minha roupa, passava a minha roupa, tinha uma bicicleta, ok? Mas eu compartilhava, porque é o que estava no meu coração naquele momento. Depois o Senhor trabalhou e falou, não é esse negócio para você que eu tenho. Então, por que você compartilha? Por que você fala? Você precisa responder isso. Porque quando você fala, você compartilha, você pode ter problemas, como José teve também. Tanto em ministério, né, Baracho? Antigamente era complicado, meu irmão. Era obreiro puxando o tapete de obreiro. Era um tempo mais complicado. Haviam muitos homens de Deus. Era muito homem de Deus trabalhando no mesmo campo. E a gente sabe que isso, de acordo com a Bíblia, tendo o ministério apostólico, haviam grandes problemas também entre os apóstolos, tá? Isso é bíblico entre os homens. E tendo uma palavra no seu coração, nós somos homens. Ok? No sentido geral, homens e mulheres. Nós vivemos no reino dos homens, no reino de Deus. Então, há problemas, há ciúmes, há inveja, há divisão, há dissensão, há perseguição. Ou, então, a Bíblia não é um livro autêntico, porque ela é que mais mostra isso. Inclusive, no texto que nós estamos estudando, são os homens que encabeçam as 12 tribos de Israel. Judá, do qual veio Jesus. José, o grande patriarca. E o pai, nada mais, nada menos do que Israel. Israel, filho de Isaque. Seu avô era Abraão, o pai da fé, e tinha todos esses problemas. Então, ele estava procurando patrocinadores. Por que ele tinha que falar? Por que você conta, por que você fala, por que você compartilha? O que você procura? Pense nisso. Caso contrário, guarde. José queria se sentir especial? Isso ocorre. Eu conheço uma pessoa que a família dela sempre falava que era um gênio. Criou como um gênio. Mas a pessoa nunca foi um gênio de nada. Então, tudo que a pessoa ia desenvolver ou fazer, ela tinha que falar. Porque tinha uma rejeição forte, ela queria se sentir especial ao contar. Isso pode ocorrer. Nós estamos com um problema interior, nós estamos mal resolvidos interiormente, e aí nós queremos contar para sermos valorizados, para sermos reconhecidos. Muitas pessoas contam por isso. Elas têm um sonho. Mas elas, de repente, querem se sentir achadas, queridas, que alguém as ouça, que alguém acredite nelas. Tem pessoas que nem a família acredita nelas, nem os irmãos. O caso de Jesus é um exemplo que nem a família e os irmãos acreditavam. Ele teve que falar para o mundo, mas ele teve que falar. Ele teve que contar a Missio Dei na vida dele. Então, por que você conta? Por que você fala? Então, isso nós temos que refletir. Esse texto nos ensina isso. Ele estava contando constantemente. Será que ele queria se sentir o centro especial?
Veja bem, gente, José era um menino rejeitado. O texto está mostrando. Ao menos que nós estamos lendo outro texto ou outra Bíblia. Ele era rejeitado. Porque Jacó, diz o texto, amava mais do que a todos. E quem é criado em uma família grande sabe disso. O negócio do pai, chega lá, compra os presentes, dá um presente melhor para o outro. Eu posso falar com a autoridade que eu nasci numa família do tamanho da família de Israel. Éramos 11, morreu 12. Então, até nos cadernos, quando comprava os cadernos, Liz, quando eu via ele dando o melhor para as meninas, eu ficava extremamente chateado, porque eu era o mais estudioso e dedicado. Ok? Falei, poxa, eu me dedico a estudo. Na hora do caderno, meu, não é aquele caderno que eu queria, e de repente vai dar para as meninas, entendeu? Então, quem é criado no meio de família grande, consegue entender um texto desse aqui, simplesmente pela experiência vivida dentro de casa. Então, de repente, ele vai dar uma túnica para o menino. E ele sofre uma grande rejeição. Os irmãos não queriam um negócio com ele. Ele estava totalmente isolado e rejeitado. E cada vez que ele ia contar os sonhos, ele estava batendo contra a rocha. Isso ocorre na nossa vida. Pessoas sofrem rejeição no campo empresarial, como funcionário, isolamentos, na vida social, até na escola, por diversas questões que nós não podemos entrar nos detalhes nesse momento. Ele queria ser notado, referenciado por isso, porque ele era rejeitado. Provavelmente, dentro de uma leitura psicológica, eu digo que sim. Eu digo que eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, e se eu estiver errado, eu vou perguntar ele no céu. A dura repreensão do pai se deu pela análise dos fatos, naquele momento, não pela incredulidade dos sonhos. Muitas vezes, pastor, nós temos que ser firmes e duros com os irmãos na igreja. Tem irmão que vive no mundo da lua. Você lembra aquela história que eu contei? Que o pastor José Gonçalves conta, que na igreja dele tinha um jovem que vivia sempre orando para fazer missões. Ele nunca pregou nem para o vizinho do outro lado da rua. Diz que não trabalhava. Era um irmão meio enroladinho, segundo ele conta do testemunho. Aí, de repente, ele está no atendimento pastoral, o irmãozinho chega. Pastor Josué, eu tive um sonho. Aí o pastor, sim, irmão, conta o sonho. Não, eu tive um sonho que tinha uma bandeira da Bolívia, estava escrito VPB. Aí, ele perguntou, pastor, o que o senhor acha que é isso? Como ele se portava como missionário, ele esperava que o pastor dissesse, vai para a Bolívia. E pastor José Gonçalves disse assim, o discernimento é, vá plantar batata. Então, muitas vezes, o pastor tem que ser assim. A gente chega com aqueles planos mirabolantes, aqueles projetos descentralizados. E nós não estamos fazendo o dever de casa, a tarefa de casa. Tem crente que não consegue nem congregar. Não tem força nem para congregar uma vez por mês. Aí está cheio de um monte de coisas para fazer. É uma coisa que eu sempre falo, eu estava falando justamente com o Baracha essa semana sobre isso. Eu não consigo fazer um monte de coisas, eu fico focado em resolver algumas questões, projetos que tem, e não trazer mais para não conseguir dar conta. Aí você tem família, tem igreja, tem devocional com Deus, tem negócios, tem a família terrena, é muita coisa, tem estudos, a gente não para de estudar, e é difícil, e a gente anda como que uma corda bamba, assim, e a vida ela tem exigido muito de nós. Quanto mais você se esforça e usa o teu potencial, mais a vida exige em todos os sentidos. Mais a vida te cobra. Esse mundo aqui não dá moleza para ninguém.
Isso aqui é muito difícil viver nesse local aqui, chamado terra. Então, se nós não cuidarmos das prioridades nas nossas vidas, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, uma coisa que eu sempre coloco, o que é prioridade? É por aí que nós começamos. O que é prioridade na minha vida? Primeiramente é Deus, depois a família. Então, o trabalho, o dia a dia nos negócios envolve essas prioridades, porque a partir do momento que eu trabalho pensando na minha família ou na igreja também, eu estou colocando as prioridades. Então, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter visão, tem que ter dedicação. Senão não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir realizar nada, o tempo vai passando, a própria vida vai nos esmagando, vai nos cobrando. Existe pressão social de um lado, pressão social de outro, pressão de familiares de outro lado, dentro do próprio lar, pressão da comunidade que você vive. Tem pessoas buscando aprovação até na igreja, gente. Infelizmente, tem pessoas tão mal resolvidas que até na igreja elas estão vindo para buscar aprovação, né? Estão buscando ser queridas na igreja. Tudo bem que a igreja tem esse papel. Nós vamos sempre exercer isso, trabalhar isso, aceitar receber, ministrar a vida das pessoas, mas para você ver como é que a vida está. As famílias estão totalmente destruídas, fustigadas. As famílias estão vivendo em pé de guerra, em conflitos em todos os aspectos, e essas pessoas elas vêm para a igreja, né? E aí a igreja tem que abraçar, tem que cuidar, tem que amar, e aí você tem que direcionar essas pessoas na vida, elas não sabem o que fazem da vida, elas estão perdidas na vida. Eu com 13 anos da minha vida, se eu não sabia o que fazer da minha vida, o meu pai sabia, ele me dava uma enxada para trabalhar, cara, na roça. Você não ficava perdido, não ficava... O que eu vou fazer da minha vida? O dia inteiro vendo TV, alguma coisa. Dá uma enxada na mão. Pelo menos o homem vai virar, vai ter caráter, vai trabalhar, vai aprender a ter responsabilidade. Entendeu? Hoje, todo mundo perdido, assim de Peter Pan. É uma coisa difícil. É difícil, entendeu? Encarar esse tempo. E o que nós temos que investir nas crianças? Nós temos que imprimir o caráter de Deus das crianças, elas entenderem que esse mundo aqui é muito complicado, né? O Bill Gates sempre falava, o mundo não vai ter piedade de ninguém, não vai ter dó de ninguém, o mundo não vai se importar com as suas lágrimas, nem com as minhas lágrimas, o único lugar que se importa ainda é a igreja e o corpo de Cristo. Então, eu sempre falo para valorizar isso, tá? Então, veja bem, ele estava procurando um patrocinador, queria ser notado, reverenciado, talvez sim. Então ele sofreu uma dura repreensão do seu pai. Ok? Agora veja bem, nesse segundo sonho de José, eu queria falar muito sobre a questão do propósito de Deus na vida dele, que ele entendia e que compreendia, e que precisa ficar claro na minha vida e na tua vida. E é com muita humildade que eu quero falar isso aqui nessa noite. Sobre entender o propósito de Deus, assim como José entendeu. Isso foi um diferencial para a vida dele e adiante, mesmo da forma que as coisas estavam acontecendo. Por quê? Quando você estuda os sonhos aqui, você percebe que os sonhos estavam ligados ao propósito de vida de José. Aquilo tinha tudo a ver com a vida dele, tinha tudo a ver com a existência dele, estava totalmente arraigado a vida dele, para ele cumprir aquilo, para que assim toda a família de Israel ficasse salva, digamos, usar essa expressão, até que ele recebeu o nome de Zafanet-Paneia, por causa da fome na terra. Então, tudo na tua vida está ligado ao propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus na tua vida, há um desígnio, há uma vontade perfeita de Deus para a tua vida e para a minha vida, e tudo que Deus traz do Evangelho, das Escrituras, tudo que Deus trouxe ao teu coração de sonhos, que foram plantados, sementes que foram plantadas por alguma razão no seu coração, estão ligadas ao teu propósito de vida. E quando você entende isso, e você não separa a árvore do fruto, você começa a entender perfeitamente como isso funciona. Isso na minha vida é muito claro. Na minha vida não existe secular, não existe sagrado, tudo é reino de Deus, tudo é propósito de Deus, tudo é sonho de Deus, tudo é desejo de Deus.
Ok? O propósito divino nos sonhos quase sempre apresentam perspectivas normalmente direcionadas ao coletivo, embora o sonho, muitas vezes, seja para tratar com a tua vida com o individual. Perceba, Marcelo, que tudo que você realiza e faz na tua vida tem uma extensão, está ligado a um coletivo, aos teus filhos, à tua família, às pessoas lá fora, embora sejam coisas que você realize e faça, preocupado com a questão do indivíduo para a tua vida, mas existe uma extensão, nós estamos ligados uns aos outros, em todas as dimensões, e nós estamos aqui para servir, para sermos servos uns dos outros. Os sonhos de Deus vêm para nós servirmos as pessoas. É por isso que Deus nos chamou, nos capacitou, nos elegeu para ensinar, servir as pessoas ensinando e pregando o Evangelho. Então, os sonhos, dentro do propósito de Deus, eles sempre vão apontar para uma perspectiva do coletivo, porque muitas pessoas elas não estão conseguindo avançar, porque elas estão presas ao mundo do egoísmo, elas estão egocêntricas, venha a mim, se cumpre em mim, realize em mim, se faça em mim, e elas estão vivendo um verdadeiro egoísmo, que é um resultado de uma sociedade pós-moderna, onde as pessoas estão presas dentro de um egoísmo fatalista. E as pessoas, elas projetam, elas planejam, elas sonham, pensando nelas primeiramente. Elas não estão pensando nos outros. Pensando em si. Fazer para si. Agora, quando você pensa, o que eu projetar, o que eu fizer, tudo bem, eu vou me beneficiar. Mas o propósito principal é as pessoas. Então, o que eu faço e vivo são para os meus filhos, é para a igreja, é para o reino de Deus, é para as pessoas, é para a minha extensão, é para servir as pessoas. Se eu abrir uma padaria na esquina da minha casa, eu quero que seja a melhor padaria. Atender bem as pessoas, a comunidade, as pessoas terem o melhor pão, comprar o melhor pão, ok? Ficarem felizes, ter um preço justo que beneficia a família, porque a partir do momento que você faz pensando em você, o preço vai ser muito alto, e consequentemente você prejudica uma família que de repente tem um orçamento mais gordinho, está em dificuldade financeira para pagar as outras contas, e de repente você abre a padaria na esquina para atender. E aí você coloca os preços muito altos, e aquelas pessoas elas têm que comprar ali. Elas dependem de comprar ali, porque se elas vão para outro lugar, elas vão gastar mais, condução alguma coisa, e de repente você coloca ali, Deus te deu esse sonho, coloca para servir a comunidade. E quando se trata de comunidade civil, se trata de reino de Deus, porque quando um ímpio coloca uma padaria, ele está servindo os crentes. Você compra, na maioria de negócio, são pessoas que não são crentes, o lanche que você come, o carro que você anda, ok? A cadeira que você está sentado, o microfone que eu estou falando, o som, talvez sejam ímpios. O Jobs não era crente, né? Era budista. Eu estou usando o computador aqui. Ele foi um instrumento de Deus. Foi a jumenta de Balaão. Que jumenta inteligente, né? Então, veja bem. Vamos para frente. Então, tudo que você fizer está ligado ao coletivo. Porque há uma extensão do que você vive para servir. Pela livre vontade do Criador, ele explora com mais exigências, igual no caso da família de José, alguns indivíduos, eu não sei porquê. Uns são chamados para apóstolos, outros profetas, uns são chamados para morrer, para serem mártires. José foi esmagado, preso, para que os outros fossem beneficiados na crise financeira, meu Deus do céu. Viveram numa boa, né, Mike? Trabalhar, plantar, cuidar do rebanho, veio a crise, ele passou por tudo isso, ele foi para as cadeias, ele foi para a prisão, ele foi para o sofrimento, para depois, na frente, os irmãos receberem a terra no Egito, para viver bem, em paz e em tranquilidade o resto da vida. Não é assim que se fala dos apóstolos e dos ministros, que foram colocados como os últimos escória do mundo?
É um negócio difícil para a gente engolir. É a coisa mais difícil para mim engolir. Mas 90% eu vivo para a felicidade dos outros. 90%. Porque tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando nos outros. Em cumprir um propósito e um plano de Deus. Eu sempre falo isso para você. É uma coisa muito difícil para a gente. Mas a partir do momento que você recebe o encargo, você vai viver para a vida das pessoas. E muitas vezes você vai deixar de viver muitas coisas da tua vida. O tempo que você poderia estar gastando no McDonald's, você está gastando num atendimento, você atendendo uma pessoa. O tempo que você poderia estar viajando 30 dias de férias, como todo mundo faz, você está na igreja, você está atendendo pessoas, está pregando o evangelho, está expulsando demônios, está ministrando a vida das pessoas. Você está dedicando o teu ouvido para ouvir as pessoas, enquanto você poderia estar dedicando um filho, a uma filha, a alguém, uma pessoa que você gosta, que você tem apreço, que você tem carinho. Muitas vezes você está se dedicando a pessoas que você nem conhece, não sabe de onde veio, às vezes não sabe o nome, mas isso é o ministério. Isso é o que as Escrituras ensinam aqui. José, ele sofreu, ele padeceu, ele estava na cadeia para ouvir os sonhos do padeiro, enquanto ele ficou lá preso. Ele foi lá ouvir Faraó, e passando todo o sofrimento, toda a angústia que ele passou na vida dele para isso. Então, compreenda isso nessa noite. Comece a pensar que a tua vida, você vive para servir os outros. O que você faz é para servir o próximo. Embora você se beneficie, embora você se usufrua disso. Existe um plano de Deus para cada pessoa, ok? Então, por alguma razão, ele vai escolher alguns e vai dar uma responsabilidade maior. Inclusive, na parábola dos talentos, deixa muito isso claro. Mas me parece que aquele camarada que ganhou um era o que tinha a maior responsabilidade. Talvez ele brincou, só um talento, você viu que ele zombou muito, né? Falou meio irônico, um talentinho não era de nada. Aí eu peguei e enterrei. A hora que eu voltar, eu devolvia de volta. Uma expressão arrogante dele. Ele não colocou nem no banco para funcionar como poupança. Já tinha banco, pagava juros, economia judaica, né? Judeus sobrevivem à base de juros e protestantes. Então, veja bem, ele minimizou o caso. Ele não se importou. Então, que seja um talento, que seja 2, que seja 3, que seja um dom que Deus te deu, Ele te deu para você multiplicar. Para você usar isso para servir pessoas, para ajudar as pessoas, para que elas andem, para que elas cresçam. E, de repente, você vai ser mais usado por Deus, vai ter mais responsabilidade, como o caso de José, em detrimento de outros. Deus sabe por quê. Existe um plano de Deus, então, para cada pessoa, mas o cumprimento no coletivo é o propósito final de Deus. Então, se usa a expressão que não existem grandes homens. Os grandes homens, eles vivem para servir. É isso que Jesus disse. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva uns aos outros. Mas como é que eu vou entender, então, pastor? Como é que eu vou compreender esse negócio de propósito? Eu estou meio perdido, eu estou meio confuso, assim. Nas minhas diretrizes, nos caminhos a seguir, eu não consigo vislumbrar, eu não consigo ver um norte, uma direção. Eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo, que direção, qual o próximo passo eu vou dar. Isso é muito comum na gente, ainda mais se pensando vai virar o ano aí, às vezes já está pensando no ano que vem, o que você vai fazer, que direção você vai tomar. Eu vou te dar algumas diretrizes de Deus aqui. Mas a primeira coisa, para a coisa começar a funcionar de uma forma natural, a engenhoca funcionar bem, é você entender o propósito, porque quando o propósito vem, tudo se destrava, e tudo anda, e tudo flui naturalmente. Tudo funciona, não vai precisar ser aquele carro empurrado aos trancos, vai andar naturalmente, a coisa vai fluir, porque você entendeu o propósito, então você entendeu o caminho, você sabe a direção, então você vai pegar a estrada, e muitas vezes não vai nem olhar no retrovisor para o que ficou atrás, você vai para frente, você vai para a direção. A grande questão é isso, é você entender e compreender o propósito de Deus na tua vida. Por que eu estou aqui? Porque eu nasci. O que eu vim fazer nessa terra?
Por que Deus me trouxe para uma vida tão conflituosa? Uma vida tão complexa, tão perplexa, de tantas tribulações, de tantas angústias, de tantas tristezas, que eu poderia não estar passando se eu não tivesse vindo nessa vida, mas eu vim nessa vida. E aí tem até aquelas músicas dos rappers que se revoltam contra a mãe, contra o pai. Eu não pedi para nascer. Mike conhece bem essa daí. Então você está aqui, nesse momento, vivendo, porque há uma missão e há um propósito. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual uma coisa existe. Por que você existe? Qual o motivo de você existir? Por que Deus te criou e que me criou? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? Qual o desejo, qual o sonho de Deus na minha vida? O que Ele plantou no meu coração? Qual foi a semente? O que Ele projetou na minha vida? O que Deus me escolheu para ser? Moisés foi vocacionado para ser um profeta. Aleijadim veio para fazer esculturas. Da Vinci veio para ser um grande artista. Uns vêm para serem músicos. Outros vêm para serem médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, outros para serem pastores. Mas entenda que em tudo isso, maestro, empresários, é uma vocação do reino, é um sonho de Deus, é um propósito do reino de Deus, é algo que Deus fez para a tua vida, para você viver isso e você servir as pessoas. Essa é o X da questão. E o que eu percebo hoje? Hoje, nós vivemos na pós-modernidade, onde as pessoas querem definir, dentro de uma perspectiva social, que o que você nasceu para ser está baseado no curso que você faz na faculdade. Mas me parece que a galera que desenrolou as maiores invenções, elas saíram da faculdade, principalmente da área de tecnologia. Eu lembro da professora do Sérgio Bray, do Google, a doutora. Ele foi dar uma palestra em Stanford, bem engraçada. Ele deu uma palestra e ela virou e falou assim: graças a Deus que você saiu da faculdade daqui. Depende. Alguns está agregado a isso, ao curso que faz. Ela entende o seu sonho, o seu propósito, e ela está ali se aperfeiçoando. É um aperfeiçoamento. Como alguém se candidata ao ministério, ele vai se aperfeiçoar no seminário teológico. Se a pessoa tem uma vocação para cuidar de pessoas de vida, ela vai se preparar um curso de enfermagem ou de medicina, ou até no campo ministerial, para atender as pessoas, missões. Isso está relacionado ao propósito da vida de cada um. Mas você não pode compreender e aceitar o que diz lá fora. Para você ser alguém, você tem que fazer um curso, ok? É importante você fazer um curso, e aqui nós motivamos sempre a estudar. Tem que estudar, ok? Mas se a pessoa estuda sem entender o propósito, a vocação, ela vai ficar perdida. O que mais tem hoje é pessoas perdidas, sem saber o que vão fazer da vida. Veja bem, pense numa perspectiva humana. É mais fácil você arrumar um emprego hoje ou você criar um emprego? Lógico, é óbvio que criar um emprego. Você criar o seu próprio emprego, você ser seu próprio patrão. É mais fácil você ser empreendedor hoje, no Brasil como está, do que você partir para o funcionário. Está mais difícil você arrumar um emprego. E quando nós falamos disso daí, a gente não pode nem só se limitar à questão do Brasil. Então, o que acontece? Estudar é obrigação. Fazer uma faculdade hoje é obrigação, gente. Isso é obrigação. Isso é a média. Quase solta o termo mediocridade. É a média, né? Não é a média? Você vai estar na média. Não tem como andar abaixo da média, querendo alguma coisa. Porque tudo que você fizer,
Você vai precisar ter um aperfeiçoamento, seja na gestão, até a igreja, os pastores precisam ser bons gestores das questões das finanças, para que a missão funcione, para que o caixa fique bem cuidado da congregação, para que os investimentos sejam corretos. Se você vai fazer pães lá, você precisa administrar, você precisa entender de matemática, de gestão financeira, para cuidar do seu negócio, para o seu negócio ficar bem administrado, a questão tributária. Então, faculdade é obrigação. Primeiro que se colocou um tempo atrás aí, continua, que o filho passa no vestibular, eu acho ridículo, coloca uma faixa lá. Gente, é obrigação. O pai pagou a escola particular, investiu, passou lá, comemorar o quê? Veja bem como é que nós estamos vivendo. E isso está nos desabilitando, gente. Porque nós estamos precisando sempre de alguém nos habilitar, nos empurrar para irmos para frente. Seja na igreja, seja na vida, seja no cotidiano. Mas entenda, se você entende o teu propósito, a máquina vai andar sozinha. É como um relógio ali, não para, entendeu? O propósito é a cordinha. Então é a razão pela qual uma coisa existe. A primeira coisa que você precisa responder: por que eu existo? Não pode ter aquela pergunta do mundo. Por que estou aqui? Para onde vou? Não pode. Veja bem, um exemplo de propósito. Qual o propósito relacionado ao iPhone quando Jobs criou? O propósito está sempre ligado ao Criador. É ele que imprime e coloca o propósito. Haviam diversos telefones no mundo funcionando. Mas quando Jobs criou o iPhone, o propósito da criação do iPhone é que fosse um telefone inteligente, com múltiplas funcionalidades. Essa é a razão pela qual o iPhone existe. Não é para ser mais um celular. Para ser um celular inteligente, que atendesse todas as necessidades que as pessoas precisassem, relacionado a um telefone de forma inteligente. E aí você começa já a pensar um pouco em você. Quando Santos Dumont fez um avião, o propósito pelo qual ele fez o avião era voar. Se alguém olhasse de fora, ia pensar que estava fazendo um navio, alguma criação, um submarino, mas na mente do Criador era voar. Porque, normalmente, é o Criador, aquele quem criou, que fabricou, que sabe como a tua criação deve funcionar. É por isso que a opinião de fora, ela pouco vale. Alguém podia chegar, Santos Dumont, tá louco, camarada? Que tipo de navegação que você está fazendo? A opinião de fora a respeito da tua vida, às vezes é importante, mas quando ela vai contra o propósito de Deus para a tua vida, ela pode atrapalhar a direção de Deus para a sua vida. Porque a opinião das pessoas a teu respeito, elas não são mais importantes do que a opinião de Deus a respeito da tua vida, pelo qual você fez. Então, quando a pessoa diz, não é para você, você não vai, não nasceu para isso, Deus disse isso para você? Portanto, é o que Deus diz, todo mundo tem opinião. Agora, qual a opinião de Deus? A maioria das pessoas tem uma opinião sobre a minha vida, inclusive, ultimamente, eu virei um vilão. Glória a Deus, nunca fui vilão. É muito bom. Eu gosto de ser vilão agora. Sempre fui o tira bom, como o Mike falou. Agora eu quero ser o tira mal. Então, assim, as pessoas têm opiniões, elas falam, elas ditam, mas eu sempre tive uma coisa clara na minha vida, eu sei o propósito de Deus para a minha vida, tenho intimidade com Deus para a minha vida. De cada 3 palavras que eu oro, Deus responde 2. Pouco vale a opinião de terceiros. Pouco vale o que fala de mim ao meu respeito, e assim deve ser você. Porque o que vale, Lucas, é a opinião de Deus para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para vocês. O que o Evangelho diz a teu respeito. O que a Bíblia fala a respeito da tua vida, Marcelo. O que Deus tem para você. Isso que importa. Se nós ficarmos ouvindo lá fora,
Nós vamos ficar perdidos, doutora Maron. Ficar ouvindo as pessoas. Porque nós vivemos que você se candidata. Certa vez, nos conta a velha historinha, que tinha aquela festa das bandeiras que colocava o pau de sebo, né, que escorregava para subir, para pegar o prêmio lá em cima. Lá em cima pegava o prêmio, colocava R$50, cansei de ver isso lá em Minas. Nunca conseguia, tentava, caía. Ninguém conseguia. E aí, estava lá, colocaram uma nota de R$100, todo mundo tentando, não conseguia. Aí chegou um nordestino, fraquinho, molenquinha, calçãozinho do Flamengo, para subir. Aí todo mundo, esse aí, os melhores não conseguiram, ninguém conseguiu, esse daí vai conseguir. E de repente o menino vai subindo, vai subindo, chega lá em cima, pega o dinheiro e desce tranquilo sem escorregar. Todo mundo atônito. Como que você conseguiu? Ele falou assim, eu sou surdo. Ouvir as opiniões dos outros, elas são importantes. Contanto que sejam pessoas como Israel. Ele ouviu, repreendeu e guardou no coração. O negócio do sonho de José. Sobre a sua vida. Então o propósito está ligado à tua existência, aquilo pelo qual Deus te criou. Mais de semelhança. Ele deu ele domínio sobre todas as espécies. Na teologia do reino, nós somos colocados como os vice-regentes, que caímos, mas nós somos reestabelecidos dentro de um governo espiritual, onde as Escrituras dizem que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso fala de uma posição de autoridade no mundo espiritual. Para nós avançarmos no mundo espiritual, que nós temos o nosso general, que é Cristo, aquele que está sentado no trono. Ele é o nosso irmão mais velho. Eu sou irmão de Jesus. Assim como as 12 tribos eram pessoas que eram irmãos de José. Ele foi na vida de Israel, fluir sobre a família de Israel. Então nós temos Jesus, ele se posicionou, e ele nos deu a palavra de concessão para nós produzirmos frutos no reino dele. Ele nos confiou autoridade, nos deu autoridade. E nos diz que o que nós ligarmos na terra, concordarmos na terra, será concordado nos céus. É o poder da concordância. Isso funciona dentro do lar, da família. A melhor oração é a oração do casal, que está em concordância. Eu entendo esse princípio aí. Se tem uma oração forte que a Universal nunca ensinou, é essa oração. Porque o que 2 ou 3 concordar é concordado no céu, né, Rê? Sempre falamos isso daí. É a concordância. Para acessar o propósito e o desejo de Deus. Então, a oração a 2 aí, juntos. Então, veja bem. Então, você foi criado com um propósito. Há um propósito definido. Você veio com um propósito definido, uma responsabilidade primordial definida. Então, o propósito é a razão pela qual uma coisa existe. Então, Deus criou você com um propósito. Então, o que as pessoas dizem não vale. O que vale é que a Bíblia diz e o que Deus diz. Então, só existe propósito para aquilo que existe. Isso é uma definição clássica. Só existe propósito para aquilo que existe. Não existe propósito para aquilo que não existe. E se você existe, é que existe um propósito. Em tudo que existe um propósito. Ao menos que não existe um Criador. Isso já é uma questão que tange até a questão do ateísmo já. A questão do propósito do cosmos, que eu falei. Então, se não existe um propósito na tua vida, se não existe um propósito de Deus na tua vida, só se não existir um Criador. Então não há propósito nenhum na tua vida. Você, eu, somos como uma bolha vazia, voando pelo cosmos, uma andorinha perdida, sem rumo e sem direção. Posso falar uma palavra rapidinho? O Senhor tem ministrado muito para pregar o Evangelho sobre essa palavra que você está falando. Amém. Ele
volta de mim em relação ao propósito. E do que serve o banco? Ela diz que serve para sentar. Você pega um copo e pergunta para ela, para que serve esse copo? Serve para tomar. E quando você pergunta para a pessoa por que ela foi criada e qual é o propósito que ela foi criada, ela não consegue responder. Não consegue responder. Ela não tem resposta para isso. Não sabe responder. Ela compreende que tudo em volta dela, sendo animado ou inanimado, Ela compreende. O carro é para andar, o avião é para voar, o copo é para beber, a cadeira é para falar, o microfone é para falar, o computador é para acessar os arquivos e fazer trabalho. E a minha vida? Por qual razão eu fui criado? Então entenda bem, isso é uma questão que o ateu responde bem. Se Deus não existe, não há propósito nenhum na tua vida. Não há nenhum propósito no cosmos. Não existe verdade, não existe Jesus, não existe ressurreição. Trix. Não há propósito nenhum. A partir do momento que você encara a questão da existência de Deus, se torna muito sério. Aí você não está impune, não posso usar essa palavra, e despropositado. A partir do momento que você acredita e você crê que Deus existe, isso é muito sério. Então mude a tua vida a partir de hoje. Você que não está se empenhando. Certa vez, Walter estava bebendo num bar e chegou um padre, lá também, para tomar um vinho, muito comum, naqueles lados da Europa. E ele chegou e começou a pregar, contemporâneo de Wesley, um dos grandes arquirrivais de Wesley e Whitefield. Ele começou a pregar e falar sobre Deus, sobre a existência de Deus, e ele virou o seguinte: você acredita em tudo isso que você está pregando? Eu acredito. Pois é, o dia que eu acreditar nisso, eu vou sair falando isso para o mundo inteiro. Vou sair daqui correndo. Tem pessoas que falam que acreditam em Deus. Elas não estão nem vivendo para Deus, gente. Eu vou voltar ao ponto A. Não estão nem congregando. Nem sabe nada de Bíblia. O Criador há um propósito e é uma grande responsabilidade de viver como filhos do Criador e como criatura também. Então tem muita gente falando, eu acredito, eu creio em Deus e tal, e está vivendo uma vida despropositada, sem propósito nenhum. Como um homem comum, trabalhar, comer e beber e assistir TV. Nada importa, não pense em missão. Gente, eu não consigo entender uma igreja mais que você não assenta e tem um projeto de missão, gente. Pelo amor de Deus, gente. Isso me angustia. Você senta nos crentes hoje, irmão, não fala um projeto de missão, não tem nada mais, meu Deus do céu. Que coisa louca, Jesus. É difícil para a gente, cara. Eu cresci na igreja, a minha vida foi dentro disso. Não senta com os crentes, não tem mais, você não vê ninguém falando, maestro, missão. Poxa vida, o que está acontecendo? Se o cara é empresário, a primeira coisa que ele pensa é em missão. Se o cara é crente, a primeira coisa que ele pensa é tocar vidas e tocar as vidas. Ou ministério. Você não está vendo mais. Isso é geral. É um apagão. Então só existe propósito naquilo que existe. Se existimos, há um propósito. O propósito está vinculado à missão. Há uma missão de Deus para a vida de cada um de nós. Primeira coisa, pai, ser um bom marido, educar os filhos, depois a missão que toca as outras vidas, congregar, adorar e servir a Deus. É o ponto de partida. Ser um bom marido, ser um bom cidadão, educar os filhos no Evangelho, congregar, participar, adorar, servir a comunidade. Depois, a outra parte dessa missão. Então, está ligado o teu propósito à tua missão. Há uma missão, há um plano, há um propósito. Meu amigo maestro, parceiro e sócio, como é que anda a tua missão de pai? Tudo bem? De educador, de cabeça. Como é que está a tua missão aí, de futura? Aquela festa
festa que a gente está esperando. Hebraica e as bênçãos de Abraão, tudo sobre o casal, né? Lucas recebeu isso daí, moço. Lucas chegou aqui do Rio sem nada, desempregado, 3 meses estava já com carrinho, casou em uma casa, recebeu uma mulher. Que negócio é esse, meu irmão? Muito fácil, né? Gente, deixa eu ir logo aqui. O propósito está vinculado à missão. Isso traz as marcas da intenção original do Criador na tua vida e na minha vida. Quando você é impulsionado por uma missão, um propósito de Deus, forte, intenso, isso é as marcas do Criador imprimido na tua vida. E uma coisa que eu gosto muito de arte. E a arte gospel brasileira é muito decadente, gente. Falta muito talento. Ou falta esforço, ou tudo para a igreja tá bom. Musicalmente, eu não sou bobo, né? Estudo muito isso. A Lagoinha é o único que conseguiu em termo musical. Não estou falando da voz de Ana Paula, tem gente que acha boa, tem gente que não acha. Eu, pessoalmente, aguento ouvir 4, 5 canções, canta bem, estudou, aperfeiçoou a técnica, mas em termos de produção musical de CDs, nunca houve um precedente na história e tinha o koinonia para a igreja, né? Mas ultimamente não se vê muita coisa. Aí veio o movimento de adoração, creio que eles estavam focados mais em liberar, porque eu acho que Deus é criativo. Você pensar que Deus vai limitar você a tocar 3 notas, enquanto tem um Jimi Hendrix que destruía na guitarra, Santana, Slash, você vai ficar tocando 3 notas para Deus, enquanto para o diabo os caras estão... É brincadeira, né? Aí é zoar o barraco. Não, Will, é zoar o barraco. Tudo bem. Talvez não tenha uma vocação, uma coisa assim especial, um dom, mas tenta melhorar. Vai no conservatório, estuda um pouco mais. Não fica pagando mico, entendeu? O evangelho gosta de pagar mico. É uma coisa terrível. E os caras bons que tem, normalmente, eles são meio desencabeçados, né? Igual o Kleber Lucas. É bom. O Thales, eu acho que ele berrava mais um pouco de talento, mas a gente passa muita vergonha. Agora, quando se toca, o Guilherme Arantes, eu ouvi ele falando, no rock, o gospel, os caras se esforçam mais. Ele falou, o melhor rock do Brasil é o gospel. Você vê a Oficina G3, você vê Resgate, é um pessoal que sabe mesmo o que está fazendo. Mas, na grande maioria, só paga mico. Você não vai ver ninguém falando, né, fazendo uma crítica e falando que toca ou faz alguma coisa e fala que é Deus, porque Deus aceita tudo, né? O diabo não aceita, não. Entendeu? Servir o diabo é mais difícil que servir Deus. Então, assim, se a pessoa tem um dom, uma vocação para a música, que trate de aperfeiçoar e aprimorar isso academicamente, se aperfeiçoando para realmente tocar com excelência. Porque o propósito está ligado à intenção de aprender, se aperfeiçoar, orar, jejuar, dedicar. Se chamou para o empreendedorismo, estudar, se aperfeiçoar, aprender, se preparar para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom aluno, um bom gestor, ok? Fazemos as coisas que não devemos fazer é uma inversão que criará fortes conflitos existenciais. O que eu percebo, por que muitas pessoas sofrem? Porque elas estão invertendo. O carro foi feito para andar na rua, ele não foi feito para voar. Então, quando você está totalmente perdido, você não entendeu realmente o que você deve fazer, normalmente você vai fazer o que você não deveria estar fazendo. E uma pergunta simples é, o que eu deveria fazer e não estou fazendo? E o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Você começa a ter algumas respostas. Isso que eu estou fazendo tem a ver com a minha vida? Não é questão de eu gosto ou não gosto, gente. Isso é uma coisa, uma piada. Ninguém gosta de pregar o evangelho e ser pastor, não. Eu, por mim, nunca tinha sido pastor e nem chamado para ser pastor. Eu não gosto de ser pastor. Eu vou morrer assim. A roupa não caiu bem. Paulo queria? Queria? Não.
você está fazendo no momento. Não é questão de gostar ou não gostar. Você pode não gostar e isso é a coisa certa. Isso é um mundo da busca da felicidade de Will Smith. Você pode estar fazendo algo que você não gosta e é o que Deus tem para a sua vida. E você pode estar fazendo algo que você gosta e é o que Deus tem para a sua vida. Isso tem a ver com propósito. Nem um missionário, muitas vezes, muitos deles, quantos que eu ouvi, eles falavam, Deus que me chamou, só obedeci. De mim mesmo eu não queria. Muitos pastores também eu ouvi, falaram isso daí. Mas entendiam a missão. Uma coisa que eu acho mais bonita assim, no mundo, assim, eu sou apaixonado. Se Deus me desse uma segunda oportunidade e eu pudesse fazer esse tipo de coisa, eu queria, que a coisa que eu menos gostava na escola era a parte de estudar o corpo humano. Eu nunca gostei. A aula de ciências na época eu já ficava apagado, não gostava mesmo, nunca gostei negócio de corpo humano, de medicina e tal, embora entenda a grande importância, cuidar da saúde, da vida, é a coisa mais linda do mundo. Mas tem uma coisa que ministra muito ao meu coração, que eu estudaria medicina se fosse preciso 50 anos. Se Deus me falasse, eu quero que você seja um médico sem fronteiras. Eu acho aquilo fantástico. Fazer missão, atravessar fronteiras para você servir as vidas. Eu faria por causa disso. Eu acho aquilo fantástico, gente. Seguir as vidas, as crianças, salvar vidas. Maravilhoso. Só para você entender o que eu estou tentando dizer. E muitas vezes não se trata de você gostar ou não gostar, é de você entender o propósito de Deus. E vai funcionar. E a tua vida vai andar. A tua vida vai ir adiante. Porque Deus imprimiu muitas coisas na nossa vida. E às vezes a nossa criação, por exemplo, de repente nos inibe. Aonde nós fomos criados, a família, de repente se eu fosse criado numa família de médicos, pessoas da área de saúde, falando todo dia, de repente eu me apaixonaria. Mas eu fui criado numa família do campo, de vida simples. É uma família que era muito da área do agronegócio, então a minha visão era empreendedorismo, que eu achava interessante. Ter o teu negócio, a tua fazenda, a tua terra, a tua empresa, então pode ocorrer isso também. Vem de onde que você é criado, de onde você é educado, de onde você é preparado, do meio social que você convive, onde você cresce. Então, mas muitas vezes, talvez por isso, muitas pessoas têm oportunidade de estar em certas áreas que elas não gostam, mas não tem muito a ver com Deus não ter um propósito naquilo. Deus até tinha, mas culturalmente, ela foi direcionada para outra área. E eu me lembro de um rapaz lá em Minas, que o pai dele, a família dele, bateu nos pés dele. Você tem que fazer medicina. Queria que ser médico e tal, você tem que ser médico, não sei o que tem, e ele nunca queria ser médico. Aí ele foi lá, passou no vestibular, e quando chegou o final do curso, que ele pegou o certificado, isso aconteceu. Ele rasgou, falou, vocês estão felizes agora? Agora eu vou fazer o que eu sei que eu nasci para fazer. Não é isso. Fiz dessa maneira. E tomou outra decisão para ir para a área da computação. Mas quando você entende a missão, muitas vezes, você vai compreender certas situações que você vive. Você não se achar no lugar. Me parece que eu não estou no lugar correto. Parece que não é isso que eu nasci para fazer. E a coisa não funciona, não avança. Às vezes você tem as habilidades, você tem o dom, você tem o talento, mas a coisa não está rompendo. Tem muito a ver com um propósito, de entender o propósito. Todo criador desenvolve as massas da capacidade necessária para a criatura cumprir o propósito. Entenda que, quando se trata do propósito, Will, é aquela coisa que eu sempre falo. O Romário treinava? O Romário não treinava quase nada. Com muita facilidade, está muito ligado ao dom, ao talento. Tem pessoas que vão pelo esforço. Tem pessoas que nasceram para aquilo, é uma coisa muito forte, com muita facilidade, com muita habilidade, com uma grande artimanha, elas fazem tudo com muita facilidade. É uma coisa que a pessoa normalmente é genial naquela área. Então fica atento na área e você percebe que você consegue se desenvolver com mais habilidade, com mais facilidade.
Aquela área que você tem um toque genial. Quando você faz aquilo, uau! Chama a atenção de todo mundo. O negócio realmente chama a atenção e traz um impacto. Você não precisa se esforçar muito para fazer aquilo. É um apontamento para você começar a entender. Então, se direcione naquela área. Mas pode ocorrer o contrário. Aquela área que você é mais fraco. Aquela área que você parece menos habilitado, que você tenta e parece que não vai. Ou que você não tem nenhuma aptidão. Pode ser essa área. Pode ser isso que você tem para a sua vida. Pode ser que por causa de como você foi criado, de como você foi educado, de como você foi ministrado, você não se apaixonou por essa área. Porque a paixão ela está relacionada à educação. Como nós somos educados, como nós somos preparados, como nós somos nutridos. Você vê dentro do mundo dos negócios, do judaísmo, o interesse deles é mexer com dinheiro. O interesse dos suíços é mexer com dinheiro, porque são criados numa nação assim. São nações bem definidas. A Suíça ela não está preocupada com campos de petróleo. Ela não está preocupada com indústrias. Ela fabrica lá seus chocolates deliciosos, que são melhores que os nossos, e os queijos, eles falam, mas eu disse para um suíço, não, o queijo de Minas é melhor. Por quê? Eles entenderam que a nação tinha que caminhar nessa direção. Israel percebeu que era uma nação que não tem riquezas naturais. Tudo deserto. Tecnologia. Estados Unidos. Tecnologia. São os maiores educadores dos pensantes hoje, cientistas da humanidade. Então, assim, cada nação tem que entender a sua vocação. Me parece que o Brasil, glória a Deus, parece que nós temos uma vocação muito forte para o agronegócio aqui, querendo ou não querendo. Se investir mais nessa área, tanto que na crise o agronegócio segurou o Brasil. Foi o agronegócio. Se os governos se atentarem para isso, investirem mais no agronegócio, investir mais nessas áreas, na educação, formar agrônomos, pessoas capacitadas para trabalhar nessa área, você mesmo é dessa área, né? Já vai lá para o agronegócio, Andressa. Eu creio que o Brasil vira uma grande potência aí nos próximos 30 anos. É só se atentar. Me parece que nós vamos muito para essa área. E nós fazemos isso com eficiência. É só você assistir os programas de TV relacionados a essa área, da área rural, para você ver como é que o Brasil ele se desponta, ele se desenvolve nessa área. Como é que o Brasil tem facilidade em lidar com essa área. Agora, talvez os políticos não tenham enxergado isso ainda. Então, não adianta nós tentarmos ir para uma área onde nós não fomos vocacionados por Deus. Você quer ver como é que eu sintetizo bem a mensagem, imprime ela na tua mente? Um dos talentos que Deus deu para o Brasil mais forte foi qual? Que eu falei aqui. Aviação. Quem foi o brasileiro, um dos inventores do avião? Embora os americanos que fizeram voar primeiro, mas Deus deu o talento também. A Embraer. É uma das maiores empresas do mundo. Vende para todo mundo. Porque Deus deu isso para o Brasil. Foi um dos criadores brasileiro. Então, nós somos respeitados nessa área. Todo mundo compra de nós. A China, Estados Unidos, todo mundo compra da Embraer. É uma grande empresa, realmente, a Embraer. Então, porque normalmente Deus ele faz isso, ele trabalha. E ele confere autoridade em algumas áreas. Então, o Brasil é um país de grande potencial. A igreja tem um grande potencial, porque essas pessoas brasileiras estão dentro das igrejas. Eu não vejo um jovem falando negócio de aviação nessa igreja aqui, meu Deus do céu. Eu estou vendo gente falando de química aí. Lá é da terra de Albert Einstein, é judeu? Eu não vejo, mas é uma coisa interessante. Pensem nisso, jovens. Quem não quer ser pastor, já que não tem pastoras aí, né, Videl? Avião, ó. Dá dinheiro. Veja bem, normalmente nós falamos sobre destino. Ah, o destino quis assim, a vida quis assim. As coisas tinham que ser dessa maneira. Não existe destino na vida de um eleito, mas um plano desenhado, arquitetado para o cumprimento do propósito de Deus.
As pessoas lá fora podem falar do destino, podem olhar os astros, as cartas de tarô, o mapa astral, o passinho na mão. Aqui não, aqui há um propósito, há um Deus, há um reino, há um trono, há um governo, há um povo, filhos e filhas criadas exclusivamente com um propósito de Deus para cumprir uma missão específica nessa terra, além de glorificar, honrar o nome de Deus. Volta lá a mensagem das tendas de Sem, onde eu falei um pouco sobre isso também. Então há um propósito, não há um destino. Você não está num acaso, você não está aí sem saber para onde vai, porque você foi eleita, você foi eleito. O propósito é a vontade perfeita do Criador para as nossas vidas. Há uma vontade perfeita, há um plano perfeito, há um desejo perfeito. Mesmo sem perceber, somos preparados diariamente por Deus para cumprirmos o seu propósito. As Escrituras dizem que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As suas desgraças, as suas proezas, as suas frustrações, as suas alegrias, as suas tristezas, as coisas que você fez, as coisas que você fez errado, o que você acertou, o que você errou, o que você nasceu para ser, o que você não nasceu para ser. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dona Cláudia, se tu não tivesse vivido naquela vida louca, talvez você não estava nos pés de Jesus. O propósito de Deus pode nos fazer seguir uma ordem inevitável de sofrimento, como José. Porque há um sofrimento quando nós carregamos um propósito, mas essa dor poderá diminuir quando cumprimos o propósito. A dor de José, o alívio só veio quando ele se assentou no trono. Até então ele estava na cadeia, sofrendo, padecendo, mas quando ele cumpriu o propósito, se assentou no trono, a dor se amenizou. Talvez muitas vezes você sofre, nós vivemos angústias, porque nós não alinhamos ainda no propósito de Deus. E nós estamos tentando sem uma direção, sem um rumo, sem entender o desejo de Deus para nós. Por isso, muitas angústias e tristezas. Ou, às vezes, por você estar dentro do propósito da vontade de Deus, você está sofrendo também. Porque é um sonho para ser liberado e há um preço sendo pago. Eu falei sobre isso e por isso você está sofrendo e está pagando um preço também. Pessoas que não entendem o seu propósito de vida estão tentando dar certo na vida. Minha irmã, meu irmão, você não nasceu para tentar dar certo. Você não nasceu para ficar flecha ao alvo, tentando acertar. Você já deu certo. Você já nasceu para ser. Você nasceu para ser a mulher que Deus desejou, o homem que Deus desejou. E tem muita gente aí tentando acertar, tentando dar certo. Quando você não dá certo, deu certo. Para Deus não existe errado. Porque muitas vezes as coisas nós queremos do nosso jeito, de acordo com o que nós achamos que é certo ou que é errado, mas o que importa é o que Deus tem, o que Deus quer. Olha para a vida de José, deu tudo errado em 15 anos, meu Deus do céu. Aquilo é vida de crente, Mike? Que teologia da prosperidade não pode pregar sobre a vida dele, uai? Uai, porque eu sou de... Não podia falar, né? Trem. Uai é de BH, trem é de Montes Claros, eu sou do Norte de Minas, uai. A gente fala o ai também. Então, veja bem, tem gente tentando dar certo. Faz o que te compete fazer, meu querido e minha querida. Não precisa ficar tentando acertar em nada, eu não preciso ficar tentando acertar, só marche no ritmo. O que tem que fazer, faça. É assim que eu faço, tem que estudar, eu estudo, tem que correr atrás, eu faço, tem que pegar o telefone, eu pego, tem que mandar um e-mail, eu mando, tem que orar, eu oro, tem que ler a Bíblia, eu oro, tem que jejuar, eu jejum. Tem que olhar o preço do Bitcoin, eu olho. Tem que pegar o Evangelho, eu oro. Tem que fazer o trade, eu faço. Tem que fazer. Mais nada. O resto está na mão de Deus, eu não tenho o controle. Então, eu não vou ficar tentando acertar. Já deu certo. E o que acontecer é a vontade de Deus. Eu vou cumprir o meu papel. Vou fazer o que foi me incumbido de fazer segundo o propósito que Deus fez na minha vida. Então, tem gente lutando para tentar dar certo. Deixa isso para o povo lá fora. Isso não é para nós. Quem não compreende o propósito de Deus na sua vida, passará a vida toda tentando se realizar e acertar as contas. Eu tenho que acertar as contas com a vida. A vida está me dando rasteiras. Eu tenho que realizar isso, eu tenho que realizar aquilo, eu tenho que provar para fulano, eu tenho que provar para Beltrano, eu tenho que conseguir esse prêmio.
Eu tenho que ser aplaudido na plateia enquanto você está no palco. Esse é o evangelho que prega por aí. Então, se nós não entendemos o propósito de Deus, se nós não compreendermos, nós vamos passar toda a vida tentando acertar contas com alguma situação, algum déficit. O que ficou para trás, ficou. O que você perdeu, você perdeu. O passado é passado. A única coisa que ele vai servir é de referência para você seguir para o futuro, usar como experiência. Mas o que ficou lá atrás, perdeu, está perdido. Então, use como experiência, que seja como sentimento, que seja como dor. Eu sempre falo uma coisa para a Rejane, ela nunca me entende nisso, né, querida? Eu gosto que o passado, às vezes, me faça sofrer, para a mente refletir muito, para não cometer o mesmo erro. Porque também, se você erra, né, Will? Toda vez erra, não pesa nada aquilo ali, a gente continua errando, fazendo, erra de novo, erra na frente, comete os mesmos erros, repete os mesmos erros do passado, porque não trouxe uma dor, não golpeou você. Então, muitas vezes, você sofrer um nocaute, você ser golpeado, é uma oportunidade para você pensar. É por isso que, para mim, o maior boxeador de todos os tempos é o Rocky Balboa. Cada vez que ele caía, ele levantava e recomeçava a sua vida, gente. É um dos melhores filmes, assista Rocky 1, 2 e 3, aquilo é uma lição de vida. Tem toda uma psicologia ali para você viver como ser humano nessa vida. Para você entender como é que a vida te faz, como é que a vida te espanca, como é que a vida te machuca, te tortura. Ela bate no fígado, no rim, na orelha, né, Mike? Sangra no nariz, você cai e ela não tem dó, ela te finaliza com jiu-jitsu. E se você não cuidar, ela te enforca e te mata. O Juan tá assim, é desse jeito? É desse jeito. Já levei um monte de finalização da existência. É assim. O negócio é cruel, é doloroso. Foi assim com José, foi assim com os apóstolos, foi assim com os homens de Deus. A vida não tem piedade. É lá daquele mestre Karate Kid lá, 102 sem piedade. Por isso que eu entendo quando Nietzsche fez o livro da filosofia do super-homem, o Superman. A vida não tem piedade. A vida não se importa com as suas lágrimas, com a sua dor. A vida não sente. A única coisa que a vida quer é viver. Tanto que quando você vê um aborto, quem já viu isso? Como é que a criança, sem entendimento talvez racional, ela luta para viver. Ela luta. Ninguém quer morrer. Diz que até quando a pessoa se suicida, na verdade, a dor é tão profunda, tão intensa, que ela se suicida para se proteger do sofrimento que a vida está lhe causando. É uma tentativa de autoproteção, de se proteger, porque, de fato, a vida quer viver. A pessoa não quer morrer. Mas a dor está esmagando tanto a vida, está deprimindo, angustiando tanto, que a pessoa pensa que a saída é o suicídio. Mas, na verdade, ela está querendo viver. Ela está tentando viver. E ela usa o suicídio como um gatilho de proteção para a dor. Porque a vida quer viver. Então, o que a vida quer é viver. Que seja sofrendo, que seja angústia, que seja dor, que seja sofrimento. Tudo que você quer respirar, você quer viver. Você quer dar um suspiro, você quer dar um grito, você quer dar um glória a Deus, você quer fazer como uma criança e sai do ventre, como as ovelhas, saiu chorando e gritando, eu estou aqui, meu Deus do céu. Isso é essa vida, que vem com um propósito, que vem com a esperança, que Deus deposita toda a expectativa dele, todo o projeto dele, todo o sonho dele. Eu fico imaginando o Meig Nazareno, nasceu já em perseguição, eles já tiveram que se deslocar, o menino nasce numa manjedoura, todo mundo tentando tirar a vida dele, cercado de inimigos, e ele militando em todo o tempo, sendo perseguido, até que ele é colocado na cruz, e ele diz, está consumado, porque o propósito da vida de Jesus, desde o início ao fim, ele sabia, era morrer na cruz. Quando ele disse está consumado, ele diz todo o propósito foi cumprido. Pessoas que entenderam o propósito, desejam fortemente dizer, eu coloquei isso aqui, faça em mim, ó Deus, a sua vontade. O centro da nossa vida é a vontade de Deus. Você pode dizer isso?
Faça, Deus, em mim a tua vontade. Deus, consuma o teu plano. Deus, está nessa situação, Deus, está doendo, está difícil, estou apanhando, estou quebrando cabeça, Deus. Estou vivendo de angústias em angústias, de tristeza em tristeza. Deus, os meus sonhos parecem que estão morrendo, eu não tenho perspectiva, eu não tenho esperança, Deus. Eu olho para esse céu cinzento de Curitiba e tento, parece que a coisa não rompe, Deus. A porta não se abre. Você pode dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Está consumado. Seja feito o que o Senhor quer, Deus. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que acordar cada manhã, orar, ler a Bíblia, sair, pregar o Evangelho, pensar, refletir, ir para a internet, conversar, interagir, pegar o telefone, pegar os livros, Deus, eu vou fazer. Mas faça segundo a tua vontade. Nosso maior erro sempre vai ser confundir realizações com propósito. Isso é uma grande armadilha. Daquelas pessoas que podem cair no erro de Davi, chegou no apogeu, conquistou, estava plenamente realizado, e Deus o fez como um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem para sair ao campo, um homem para pelejar, para guerrear, para acabar com as trincheiras do inimigo, invadir as fronteiras do inimigo. Ele estava realizado. Ele estava olhando do palácio, ele estava no seu apogeu, totalmente realizado, porque talvez por um momento ele confundiu realização com propósito. O que você faz, o que você realiza, faz parte do propósito de Deus para a tua vida, mas não é o propósito. Terminou o teu curso, não é o propósito, é uma realização. Para ajudar você a cumprir o propósito. Você está fazendo o teu curso de preparação para o ministério, para ajudar você a cumprir o teu propósito. O Mike está lá, de faixas em faixas, para ajudar a cumprir o propósito. Estamos pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho não é o propósito de Deus para a minha vida, é para ajudar eu a cumprir o meu propósito de vida. Parte dessa missão. A missão de Deus na minha vida não se resume a só pregar o Evangelho. Eu tenho famílias para cuidar. Eu tenho amigos para me relacionar. Eu tenho a igreja para viver com a igreja, caminhar no dia a dia. Eu tenho negócios para cuidar. Tem muita coisa para fazer. Evangelho, pregar o Evangelho é a parte que faz com que tudo caminhe. E eu entendi que esse é o ponto forte que eu estava te falando. Você lembra? Eu entendi que toda a energia canalizava para esse lado. Aí eu pensei, então se eu me entregar totalmente, se eu me render totalmente, se eu me der totalmente, me doar totalmente e me consumir totalmente, não haverá problema, porque o versículo diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E o que diz na frente? Você entendeu, né? Né, cearense? Estou ligado. O que pulsa dentro do seu coração mais forte? Para você se entregar de vez, em 2018. Falar, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para ser um leão, para ser uma leoa. Estou aqui para me entregar, para me queimar, como dizia Eduardo. Ser no ministério, me queimar no ministério, me inflamar no ministério. Ser no mundo empresarial. Rasgar o peito, correr atrás. Ser na área intelectual, de estudo, estudar, se dedicar àquele curso. Se é ministério de adoração, se aperfeiçoar, gastar tempo, dias e noites. Senão não consegue. Você não consegue. A Rejane, ela vê como eu me dedico. Quando eu me dedico a uma coisa, ela me conhece muito bem. Ela sabe disso daí. Eu não fico brincando. Eu não brinco com nada. Eu não brinco porque de repente você leva um golpe na orelha. Então tem que me preparar, tem que me esforçar, tem que aprender para que eu consiga ser eficiente. Então não confunda a realização com o propósito. Você vai
ter muitas realizações na tua vida. E normalmente as pessoas, acabou, estou feliz. Eu nunca vou estar feliz nesse sentido, eu sempre vou avançar mais. A realização na minha vida é um momento de felicidade. Cada diploma, cada título, cada negócio. Por quê? Eu nasci para liberar propósito também na vida de outras pessoas. Então precisa avançar. É só uma comemoração. Para mim é igual um time de futebol. Ganhou o título ali. Vocês não vão poder comemorar com Independentes, né? Faz aquela comemoração. O flamenguista está ali, eu vou ter problema. Acabou. Vai para outra. Que se ficar presa à realização, a pessoa não cresce, não avança. No ministério, a gente tem que ser incansável, a gente não pode desistir constantemente e adiante. Eu gosto do Baracho, que ele estuda e quer aprender mais. Eu falei com ele, acho que esse ano, mas agora dá uma parada aí, refrigerar aqui o coco, né, cara? Pelo amor de Deus. O Schopenhauer já falava isso, né? E dá uma paradinha e depois voltar de novo e dar um upgrade. Não pode parar, você não pode parar, não pode parar. Realizou uma coisa, continua. Deus te deu energia, te deu potencial, te deu vigor para ir avançando. Não para de fazer filho, Will. Pelo amor de Deus. Casa e faz mais uns 5. Crescer e multiplicar, encher a terra. As realizações não passam de degraus. Estou terminando, gente. É a última ministração do ano. O tempo deve já ter esgotado, mas eu estou terminando aqui. Não passam de degraus para nos levar a cumprir o propósito de Deus. As realizações se tornam inimigas perigosas quando o nosso propósito de vida não é bem compreendido, pois as pessoas podem se acomodar com números e sucesso. Isso aconteceu com Davi também. Tá? Números e sucesso. E isso pode levar as pessoas a um acomodismo. Ok? Os números se tratam de realizações em função de dom, até ministério. Não pode, muitas vezes, se apegar ao número de pessoas, o tamanho da igreja, porque isso tem a ver com as realizações em função do dom que Deus deu. Se Deus deu o reino bom com um dom daquele explosivo e enviou ele para a África, isso foi profetizado quando ele era criança, tem que se empolgar com aquilo. É o dom. Simplesmente o dom funcionando. Ele é apenas um homem, o dom está funcionando. Deus deu para alguns irmãos aqui, igreja de 3.000, 5.000 membros, é o dom. São realizações. Isso, nem sempre, o propósito tem a ver com números. O propósito nem sempre tem a ver com números. Os feitos não são passagens para a vida eterna. A Bíblia deixa claro isso também. Mas a consumação do propósito assim, quando nós morremos na cruz, como Cristo morreu, nos entregarmos na cruz, sermos pregados na cruz, crucificados na cruz, para ressuscitarmos com Cristo. Podemos cumprir o propósito da nossa vida sem grandes feitos. Não pode se comparar a grandes pessoas. Na vida é assim, tem pessoas que se destacam mais em determinadas áreas, habilidades, em detrimento do seu dom. Isso pode não ser uma verdade, ao menos que as biografias bíblicas estejam erradas. O que Matias fez? Tem muito homem na Bíblia lá, tem profeta que profetizou por tempo curto. Tem muitos homens que não têm grandes realizações. Que milagre que João Batista operou? Pregou o evangelho, uns apóstolos operaram milagre, outros não operaram milagres, outros fizeram grandes feitos. Tem reis de Israel que foram reis, não com tanta expressão como Davi e Salomão. Os outros reis foram muitos reis mais fracos. Teve juízes com pouca expressão, não com tantos números, não viveram grandes apogeus, e alguns reis, apóstolos. A gente fala muito pouco, não tem nem como fazer uma pregação sobre Matias, porque não ficou nada sobre ele, não escreveu nada. Então, assim, se nós ficarmos olhando para os números como propósito, então vamos dizer assim, então muita gente não cumpriu o propósito, porque tem gente que pensa que só tem que fazer coisa grande, meu Deus do céu. Pensa que cumprir o propósito de Deus é fazer coisa grande, é grandes realizações, e não é. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Deus fez você para realizar. O menino de um talento só, ele ia multiplicar só mais um, mas ele ia cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, quando você fizer isso e você entender isso,
Aí você vai entender que vai brotar a verdadeira felicidade do Espírito Santo no seu coração, porque você está cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Então, os sonhos de José com astros são impactantes para a vida dele, né, para cumprir o propósito, mas talvez não fazia sentido naquele momento para a vida dos irmãos. Então, tem muita coisa que você vai fazer que, de repente, não vai fazer sentido para outras pessoas. Acontece isso. Você está fazendo uma coisa que não vai fazer sentido para as outras pessoas. De repente até para o Will vai fazer, mas tem a ver com o propósito de Deus da tua vida, da vida dele. Você vai fazer coisas que não têm sentido para a minha vida. Eu acho que não tem muito sentido o que ele está fazendo, mas tem a ver com a vida dele. Então, na vida de José, naquele momento estratégico ali, fazia sentido mais para ele. Então, se atente a isso. Eu quero finalizar aqui. Ficou muita coisa aqui, mas vamos morrer por aqui. Então, veja bem, muitas coisas que você fizer vai ter sentido para a sua vida. Então, presta atenção nisso, porque nós queremos que o que nós fazemos tenha sentido para todo mundo. E muitas vezes tem a ver com você, com aquilo que você é, com aquilo que você pensa que Deus fez você para ser. Então, não vamos ficar igual o José muitas vezes, sempre querendo a aprovação da comunidade, entendeu? De repente você vai fazer uma coisa que não tem sentido, negócio, entendeu? Totalmente fora da realidade, mas de repente é o que Deus tem. Então, como é que a gente vai descobrir, conhecer a comunidade? Quando as pessoas chegarem com coisas exóticas. Chegar para nós e contar coisas exóticas fora do senso comum. Eu gosto disso, você sabe disso, né, maestro? Eu gosto de andar fora do senso comum. O Mike me defendeu bem. Eu sou descentralizado, por isso eu estou vivendo num mundo que eu vejo com tudo que é descentralizado. No mundo que a gente vive, né? A gente está muito nessa direção de não estar presa a um sistema de centralização e tudo está caminhando para isso, na tecnologia, nas finanças, na economia. A gente vive isso com as tecnologias novas. Então, eu gosto muito disso daí, do incomum. Então, o que eu quero ouvir de vocês um dia é o incomum. É aquilo que é fora do senso comum, fora da realidade, que Deus vai trazer ao seu coração para você servir a Deus com isso, honrar a Deus e glorificar a Deus com isso. Isso tem faltado muitas vezes em nós, como igreja, até no Brasil. Somos um povo inteligente, criativo. Vamos sair da média do comum. Ore para Deus trazer coisas da tua vida que ainda não trouxe para essa cidade, invenções, criatividade, negócios, dons, talentos, capacidade para criar, para inventar, para inovar. Essas orações que nós temos que fazer, e pensando nos nossos filhos, serem os próximos cientistas dessa geração, dessa nação, os grandes líderes ministeriais da nação, que vão influenciar essa nação, esse país, e preparar os nossos filhos para isso, para eles realmente conseguirem, desde criança, já entender o propósito de vida para eles. Porque nós, na nossa criação, na nossa educação, até mesmo como igreja, normalmente esse tipo de mensagem elas não eram ministradas, elas não eram faladas, então a gente quebrava muita cabeça. Eu precisei muito na minha vida ser guiado por sonhos, por visões de Deus para conseguir avançar e continuar avançando, porque faltaram muitas palavras. E as palavras elas são nortes, as palavras elas têm vidas, elas geram perspectiva, direção. Então, no nome de Jesus, essa é a última ministração. Guarde essas palavras no fundo do teu coração, sela, tranca com 7 chaves e vamos sonhar juntos em nome de Jesus em 2018 aí. E eu gostaria de ouvir muitas coisas legais da vida de vocês. E eu estou muito feliz aí com a igreja, com as pessoas que estão perto de mim. O maestro, eu sempre tenho falado para o Mike, ele cresceu muito assim, cresceu de uma forma exponencial, assim, muito boa, a gente está feliz. O que é o crescimento da tua família continua assim. Sempre falo para você, humildade, entendeu? Vai levar muita pancada ainda. Então, a gente vê um crescimento, o Lucas, o Will, todo mundo. Então, é isso que nos alegra, a Cláudia, ver cada um, os jovens que estão chegando. Isso é igreja, gente. Então, a gente quer crescer juntos, a gente quer sonhar juntos. E tudo que nós estamos fazendo, né, maestro? Nós estamos pensando na igreja. E às vezes nos sofre só de gente pensar no pavor de não poder pensar na igreja, porque muitas pessoas não nos entendem. O mundo
tem muitas curvas, tá? As coisas têm muitas curvas e a gente tem que seguir em frente. Você só vai conhecer uma pessoa quando ela chegar no apogeu. Então, ninguém pode falar nada de mim, nada, né? Eu não tenho 100 milhões, eu não tenho 10 milhões, não pode falar dos negócios, não pode falar na vida pastoral, ministerial, familiar, porque eu não cheguei em nada ainda. Para que alguém pudesse falar, poxa, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a gente olha os exemplos mais simples, mais comuns da vida. Então, o que nós temos que fazer como comunidade? Crescer, gente, servir uns aos outros, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, que nós ainda não chegamos como igreja, como pessoas, como indivíduos, né, a condição realmente de você servir com o dom, o talento, com tudo que você tem. O pouco que eu tenho, eu tenho me esforçado, né, Maico? O maestro sabe, eu me dou e estou tentando avançar. E adiante, vocês estão perto, vocês estão percebendo. Então, vamos sonhar nesse sentido como igreja, vamos nos compactar, entender como a família da José, a família da Aliança, que não tinha nada em particular. Se alguém aqui chegar em algum lugar, seja no ministério, é para a glória de Deus, é para ajudar uns aos outros. Você com seu talento, teu dom teológico, é para me ajudar a crescer, eu te ajudar, você com o talento que Deus tem, você, para servir uns aos outros. Agora, se chegar no apogeu, meu amigo, eu vou ficar de olho. Olha lá, Will. Ué, chegou aqui, Will? Não estava nem de bicicleta, para uma Ferrari aí, tem um projeto de criança, está precisando de 3 kimonos, você não está dando kimono? Eu falo. Eu vou falar? Eu vou falar? Eu sou de Minas, Cláudia. Eu vou falar? Entendeu? Aí pode ser cobrado. Eu, maestro, estou de olho. Mike? Aí o Mike, você também, meu amigo. Falar como amigo. Cresceu 5 mil membros. Passa em casa para tomar um café. Estou sem tempo aqui, pastor. Estou com um monte de atendimento. A gente faz isso, né? Pastor tem a mania de estar sempre trabalhando, ocupado. Você não tem muito isso daí, não, mas a maioria tem.